licenciamento e ser registrado. Então, vamos lá. Essa parte aqui é o que interessa, que é o que vocês vão ter que... Já vão pensando aí no que escolheram, para já ir anotando aí numa folha, num caderno, para facilitar depois para vocês definirem o potencial de severidade do empreendimento. Desculpa, aqui deu uma coisa na minha garganta. Então, vamos lá, pensem aí. Então, a primeira questão é com relação à influência. Então, qual é o tamanho desse empreendimento? Ele é pequeno, ele é médio, ele é grande? Ele vai influenciar, se ele for pequeno, vai ter uma influência basicamente local, de repente médio também, mas se ele for grande, já pode ter uma influência maior naquela região, tá? Então, o primeiro passo é você olhar qual é a atividade que você escolheu. Então, eu escolhi carcinicultura de água doce e piscicultura em viveiros escavados. Acho que a maioria escolheu essa opção, tá? Nesse caso, se eu tenho uma propriedade que tem menos de 5 hectares, eu tenho uma propriedade pequena. O porte do meu empreendimento... Não, desculpa, perdão. Não é o tamanho da propriedade inteira, é quanto de viveiro vocês calcularam lá, tá? Então, você calculou a área dos teus viveiros e a área alagada, a área de produção de vocês, deu menor que 5 hectares. Acredito que a maioria deu menor que 5 hectares, tá? Se deu menor que 5 hectares, eu tenho um empreendimento de pequeno porte. Se a minha área de produção, ou seja, aqueles meus viveiros, eu calculei e ele deu entre 5 e 50 hectares, eu já tenho uma produção de médio porte. E acima de 50 hectares, grande porte. No caso da carcinicultura em água doce e em tanque-rede, aí você tem que calcular o volume do tanque-rede, tá? Que também está aqui discriminado. Então, você vai ter que calcular, cada tanque-rede tem, sei lá, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, e você vai ter que calcular, ao total eu vou ter 100 tanques-redes de 2 metros cúbicos, então, 200 metros cúbicos, tá? Mas não é aqui o nosso caso, porque o nosso foi viveiros, né, o nosso exemplo. Mas também a lei trata da questão dos volumes, né, em metros cúbicos, se a gente pensar em tanques-redes, e ranicultura, malacocultura em águas marinhas, tá? Menor que 5 hectares, 5 a 30, maior que 30, e cultivo de algas, algicultura, tá? Menor que 10, de 10 a 40, maior que 40. Aí vocês veem, interessante, né? Por que ranicultura, uma propriedade menor de 400 metros quadrados já é pequena, já de 400 a 1.200 já é média em mais de 1.200 metros quadrados, ou seja, 0,1 hectare, né? Já é considerada grande porte. Porque são produções muito intensivas. Você vai fazer um ranário, ou seja, você vai construir um tanque de cimento, onde você vai criar essas rãs muito parecido com o sistema de criação, uma granja de frango, por exemplo. Claro, né? É diferente, mas enfim, é só para vocês entenderem. Você vai colocar todas aquelas rãs muito adensadas, tá? Dentro de um lugar relativamente pequeno. Por isso que uma área eu não sei quanto que é a produção de rã, porque nunca trabalhei diretamente com rã, mas eu acredito que produza muita rã em 400 metros quadrados. É bastante coisa, dá para produzir muita rã. Tem uma fazenda ali perto de Biguaçu, chama Hanac, que produz rãs. Então aí, conseguiram já identificar? Essa Hanac é Antônio Carlos, professora? Isso, Antônio Carlos, isso mesmo. Eu estava pesquisando, eu vi que tinha uma ali. E seria legal a gente fazer uma visita, né? Eu tenho curiosidade. Eles têm um abatedouro lá. Eu já vi abatedor de rã na internet. Ela fica penduradinha pela perninha, assim. Ai, meio agoniante, mas... mas deve ser interessante, porque eles têm um sistema lá
Porque um dos problemas da rã é que ela só come alimento vivo, ela come mosca. Então, antigamente era um problema produzir rã, porque você tinha que produzir larva, produzir a mosca, para ela comer a mosca, era uma coisa meio assim, nojenta, vamos dizer assim, né? Só que hoje eles têm um sistema de uma bandeja trepidante que faz esse movimento, a bandeja, assim, né? Você põe a ração em cima e a ração salta nesse movimento. E aí a rã acha que é um alimento vivo e come. Então eles dizem que é bem legal, assim. E eles têm produtores parceiros, sabe? Como eles têm um batedouro, se uma pessoa quer produzir, eles ajudam, eles dão assistência técnica e vendem para eles. Então é interessante, eles fazem tipo um sistema consorciado, assim. Não é bem consorciado, né? Os produtores têm uma assessoria e eles compram a produção. E eles também produzem, né, os girinos. Se eu não me engano, é Rantoro, mas não tenho certeza absoluta. Agora eu teria que. É a Hattori, eu vi no YouTube a propaganda, uma reportagem deles. Ah, legal. Então, assim, tentem se situar aí. Meus viveiros lá deram menos que 5 hectares? Pequeno, 5. Provavelmente o de vocês deu menos que 5 ou deu entre 5 a 10 por aí. Aí vocês vão entrar no médio porte, tá? Segunda etapa, então. O teu deu menos, calculou, já deu menos. Acredito que a maioria vai dar menos, tá? Mas pode ser que alguém foi bem exagerado ali na escala e tenha feito mais do que isso. Segunda etapa, então, guardem lá. Então, pequeno porte ou médio porte. Primeira questão. Depois, o potencial de severidade das espécies. Então, com base na característica ecológica da espécie, origem e sistema de cultivo a ser utilizado. Então, vamos ver. Se a espécie é autóctone, ou seja, uma espécie nativa, eu vou cultivar jundiá. Jundiá, ele é onívoro, né? Mas ele tem uma tendênciazinha carnívora. Será que o jundiá é carnívoro? Tem que perguntar para meus colegas lá de pai. Mas eu acho que o jundiá, ele é uma espécie onívora. Ele come também no fundo e outras coisas, tá? Não é uma espécie carnívora predadora, vamos dizer assim. Então, ele vai entrar aqui nessa primeira coluna aqui, né? Se eu vou trabalhar num sistema de cultivo extensivo, ou seja, baixa densidade, alimento natural, eu vou ter um potencial de severidade baixo. Já num semi-intensivo continua baixo, mas num sistema intensivo já seria médio, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo de espécie nativa. Eu vou ficar com camarão ferro, que é aquele camarão canela. Tem umas pessoas tentando produzir ele é bem difícil porque ele não se adapta muito bem à ração. A gente tentou lá no IFSC também fazer umas reproduções dele. Ele é uma espécie também onívora, né? Ele come um pouco de tudo, o camarão. Então, ele vai entrar também nessa categoria. Mas, digamos que eu quero produzir uma espécie carnívora. Vou dar o exemplo do robalo. Uma espécie carnívora predadora marinha, tá? Em tanque-rede lá no mar, não sei. Aí, ela é uma espécie carnívora. E num tanque-rede, sempre vai ser uma produção intensiva. Vai ter um potencial de severidade médio, tá? Então, aqui vocês veem que já muda, né? Baixo, médio, médio. Bom, mas a maioria de vocês deve ter optado por um lambari. Lambari é um bom exemplo, que estava lá no exemplo de vocês. Talvez alguém tenha optado pelo lambari. No caso do lambari, ele é onívoro também, então ele vai entrar aqui também, tá? Médio, potencial de severidade. Mas eu escolhi trabalhar com uma espécie exótica, tilápia. A tilápia, ela não é carnívora, ela é onívora. Então, se ela é se ela é onívora, ela vai entrar aqui. Mas vocês veem que já muda a coisa, né? Já é médio, médio e alto. E se eu vou trabalhar com uma espécie exótica e carnívora, daí vai para médio, alto, tá? O o Rosenberg, que é o camarão da Malásia, que é muito usado ou o próprio camarão marinho, né, o vanamei, também são espécies exóticas, mas onívoros, eles comem um pouco de tudo. Eles comem no fundo, eles comem resto, eles comem animal morto, eles comem o que achar. Comem ração. Então, assim, camarão também vai entrar aqui nessa não carnívoro, né? Onívora, tá?
Então, é uma espécie de alga. Eu vou produzir uma espécie de alga. A alga é autotrófica, ou seja, ela produz seu próprio alimento. Eu vou produzir microalgas, algas, tá? Também vai entrar aqui. Então, só o carnívoro vai ter esse a mais, ou seja, um potencial de severidade maior por ser carnívoro. Então, você vê, é mais baixo quando é nativo, mais alto quando é exótico, claro, né? E mais baixo quando é onívoro ou autotrófico, não carnívoro, e mais alto quando é carnívoro, tá bom? Então, vocês vão juntar ali, ó. O meu é pequeno porte, eu vou trabalhar com essa espécie exótica em semi-intensivo, médio potencial de severidade. Então, pequeno porte, médio severidade. E aí vai para essa tabela de classificação final. Então, se o meu é pequeno porte, média severidade, quer dizer que o meu potencial de impacto ambiental geral, né, dentro desse cálculo, é PM, né? Ou seja, pequeno porte com médio potencial de severidade da espécie. Então, eu vou entrar nessa categoria, tá? Mas se for médio porte e médio potencial de severidade, vai ser aqui também. Mesmo com grande porte, eu vou continuar no potencial médio de impacto. Se é pequeno porte e eu vou trabalhar com uma espécie nativa, tipo um lambari, que tem um baixo potencial de severidade, então eu vou entrar nesse baixo aqui. Mesmo se for um grande empreendimento de lambari, por exemplo, ele vai sempre recair no baixo potencial de impacto ambiental, tá? E para casos mais extremos, das espécies carnívoras e mais adensadas, daí você já vai ter o alto potencial de impacto, tá? Então, é assim que o órgão ambiental vai enxergar o teu empreendimento. Aí ele vai olhar, vai pensar, bom, é pequeno, é médio, é grande, como é que é essa espécie aí que eles querem produzir? Aqui, ó, o potencial de severidade dessa espécie é baixo, é médio, né? E aí ele vai analisar. Então, no caso, por exemplo, eu vou produzir um sistema intensivo, mesmo que seja tilápia, eu vou ter um alto potencial de severidade dessa espécie. E aí, se eu já vou entrar aqui, né? Então, isso o órgão ambiental vai olhar. Por isso que eu pedi para vocês estabelecerem uma densidade e fazer esse cálculo, né? Para a gente poder entender onde eu me localizo aqui, o que vai mudar, pensando no órgão ambiental que vai licenciar o empreendimento. Se o potencial de impacto ambiental é baixo, vai ser muito mais fácil o órgão aprovar. Se for médio, ele talvez faça já algumas exigências, mas se for espécies já mais conhecidas, comumente usadas, por exemplo, uma tilápia ali, não vai ter tanta exigência. Agora, se eu tenho um potencial alto aqui, se eu já entro nessa categoria do alto, aí o órgão ambiental já vai olhar com outros olhos. Como é que vai ser esse tratamento de esgoto? Vai ter tratamento? Como é que vai ser a questão dessa fazenda? Principalmente efluente, eles vão querer saber, tá? Porque a gente tem que pensar assim, quanto mais adensado esses animais forem, mais você vai ter um acúmulo de dejetos nesse meu viveiro, ao longo da produção. Resto de ração, fezes. Claro, eu vou renovar a água, mas muita coisa vai ficar presa no sedimento, no fundo. Quando eu esvazio o meu tanque para fazer a despesca, tudo isso vai ser lavado e vai ser jogado para o canal de esgoto da fazenda. Se eu não tenho nenhum tipo de tratamento de efluente, né, se eu não tenho nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de... Né, depois eu vou mostrar para vocês lá em carcinicultura, hoje já tem várias, zona de raiz, zona de banana, tem uns até relativamente baratos de fazer, só que exige área, tá? Mas aí o órgão ambiental já vai falar, não, peraí, você tem um potencial aí complicado, sabe? Você vai conseguir segurar essas espécies em cativeiro, você vai ter algum tipo de tratamento, é isso que o órgão ambiental vai olhar. Então, a exigência do órgão ambiental vai aumentar quanto mais potencial de impacto a tua fazenda tiver,